Diga assim: bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Por que isso, para mim, esse tema aqui é muito importante? Porque, na verdade, essa bem-aventurança é a essência do Evangelho, é a essência da vida cristã. Na verdade, ver a Deus é o nosso maior objetivo. Sim ou não? Sim ou não? Vocês estão tão empolgados para ver Deus, eu falo em ver Deus e vocês respondem com essa veemência. Vamos tentar de novo. Sim ou não? Sim. Agora está melhorando. Ele vai começar a acreditar em vocês. Mas ver a Deus é o nosso maior objetivo. Nós perseguimos isso. A nossa vida cristã ela só tem sentido se no fim de tudo nós alcançarmos ver ao Senhor. Ver a Deus. E parece, de fato, inalcançável. Parece que a gente não consegue atingir isso nunca. Olhando humanamente falando, como é que nós podemos ver a Deus? Parece uma fantasia, talvez, para alguns. Há um dito popular, aqui, que você consegue ver Deus se você morrer, Quem não morre não vê Deus. É esse o dito popular. Mas as Escrituras não dizem isso, pelo contrário. Ela aponta um caminho, uma direção, para quem quer de verdade ver a Deus, ele diz o quê? Quem for limpo de coração consegue ver Deus. Não é para qualquer um. Para ser limpo do coração, você primeiro tem que ter nascido de novo. Primeiro você tem que ter sido alcançado pelo Senhor. Tem que ter sido regenerado, justificado, transformado. Só assim, a partir de então, você tem essa perspectiva de ver a Deus. O processo é, de fato, você ser limpo de coração. Agora, como isso, de fato, é possível? Como nós podemos, de fato, ver a Deus? Eu quero, junto com vocês, perseguir um pouco esse caminho para que a gente saia daqui com essa disposição, com os nossos corações mais abertos, com a nossa mente mais esclarecida, acerca de como é possível ver a Deus. Que nós todos estamos perseguindo esse alvo, Primeira coisa, quando o texto fala assim, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, onde fica a pureza? Onde essa pureza deve ser cultivada? No coração. É do coração que procede todas as impiedades. No mundo, quando a gente ouve falar sobre a questão de pureza, ou melhor, de coração, a gente sempre está muito ligado sempre às emoções, aos sentimentos. Você assiste os filmes, você vê, quando se refere à questão de coração, está muito ligada aos sentimentos, às emoções. Seja no teatro, seja na literatura, enfim. No mundo secular, a referência de coração está ligada às emoções e sentimentos. Mas a Bíblia já não define dessa maneira. A Bíblia já declara, e quando ela se refere à questão do coração, é mais abrangente, porque envolve as nossas emoções, os nossos sentimentos, mas envolve também as nossas motivações, a nossa razão. Na verdade, quando a Bíblia fala e se refere acerca de coração, se refere à totalidade do homem. Então, quando Jesus ele fala sobre a questão da pureza do coração, ele está falando da integridade do homem. Nós temos que ser limpos de coração em toda a nossa maneira de viver. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15, Pedro diz exatamente assim, que nós temos que ser santos em todo o nosso procedimento, em toda a nossa maneira de viver. Então não é pela metade, não atinge somente uma parte da nossa vida, mas é a totalidade que temos que perseguir no que se refere à pureza do nosso coração. Porque é fato, toda vez que nós pensamos acerca de impureza, nós sempre estamos ligando isso à questão da área sexual. Sempre a sensualidade, a sexualidade. Sempre relacionada à mente impura, à cobiça, à lascívia. Sempre nessa área.
mas a Bíblia é mais incisiva, mais objetiva e ela alcança todo o ser humano. Então, o fato de ver Deus não está dentro de uma perspectiva apenas nessa questão da área sexual, mas em toda a nossa maneira de viver. Agora, por que nós devemos ter um coração puro? O nosso maior problema, o nosso maior inimigo, queridos, não é o diabo, não é o mundo. A Bíblia já fala e estabelece a condição desses dois inimigos, que também são inimigos de Deus, são nossos inimigos. Mas a Bíblia já fala que o diabo já foi vencido, o diabo está derrotado. Jesus já pisou na cabeça da serpente. O mundo, o próprio Jesus também afirma que ele venceu o mundo. O pior inimigo que nós enfrentamos somos nós mesmos. É o nosso coração. É o nosso eu. Alguém já disse uma vez que o eu é que abre a porta para os outros inimigos entrar. Para o diabo e o mundo entrar no nosso coração. E quando Jesus se refere à questão da pureza de coração, ele está se referindo ao nosso interior. Por quê? Porque esse inimigo é um inimigo que precisa ser vencido diariamente. Se não, vejamos, se você não precisa abrir, porque são muitos textos e eu quero avançar um pouco mais. Jeremias capítulo 17, versículo 9, diz assim: o nosso coração é desesperadamente corrupto e enganoso. Ele nos trai, nos engana, nos seduz. Vou ler de novo o texto, olha. O nosso coração é desesperadamente corrupto e enganoso. Esse é o nosso inimigo maior. Mateus capítulo 15, 19, Jesus declara assim: porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. É do coração que procede toda essa malignidade. Então Jesus sabia o que estava dizendo, que uma das coisas que nos impede de ver Deus é ter um coração impuro. Por quê? Porque o nosso coração é corrupto, é mau, é enganoso. O nosso coração, ele acaba nos envolvendo com as suas mentiras, porque nós não conhecemos de verdade a essência, a profundidade do nosso coração. Basta você passar por qualquer situação e você vai perceber que você tem reação que a princípio você nunca teve, porque ele é enganoso. Marcos, capítulo 7, versículo 21, é a mesma referência de Mateus, porém ele é um pouquinho... ele alcança outras áreas também. Ele diz assim: porque de dentro do coração dos homens é que procede os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Por isso que a pureza tem que ser do coração, para que a gente de verdade possa combater esse coração que é demasiadamente corrupto. Precisamos trabalhar nisso na nossa vida diariamente, porque no que se refere à questão da impureza de um coração, isso nos assedia diariamente. É no trânsito, é em casa, é no dia a dia. Essa corrupção que insiste em extravasar nas nossas vidas acontece diariamente. Nós podemos ser corrompidos por esse coração nas nossas mínimas atitudes. Quando estamos só, quando nós estamos acompanhados. Exatamente agora, alguns corações, algumas mentes talvez estejam vagando e você pode ser corrompido pelo seu coração aqui mesmo. Você pode entrar em um local como esse e achar que você vai estar em plena paz de espírito, mas esse coração pode te corromper em qualquer momento, porque ele é corrupto. E quando o Senhor diz que nós precisamos tratar com isso, a gente precisa tratar isso com seriedade. E é um engano achar que o problema está no local e não dentro de nós, o ambiente que a gente vive. Se fosse dessa maneira, por exemplo, Adão ele foi criado num ambiente extremamente santo, tranquilo, um ambiente de paz. Se fosse a questão
do ambiente que faz com que o homem seja mau, de fato, Adão não teria caído. Mas o ambiente ele fica ruim, não por ele ser ruim, mas por causa dos corações. Adão foi criado perfeito, santo, puro, mas se achou iniquidade no seu coração. Ele falhou, pecou com a desobediência, e ele trouxe maldição para aquele local. Se você parar para pensar nesse assunto, você vai perceber que existem verdadeiras casas que são verdadeiros infernos. Mas por quê? Não é porque o ambiente que promove isso. São pessoas que têm corações maus, que faz com que o ambiente seja mau. Em todos os aspectos. Para avaliar, por exemplo, as casas que vocês talvez conheçam, que não tem paz, não tem alegria. Mas por que não tem isso? E casas de cristãos não tem, porque existem pessoas que têm corações maus. Então o coração é que consegue destruir a paz. O coração mau, o nosso coração mau, faz com que qualquer ambiente se torne mau. Se você perceber, por exemplo, nos locais de trabalho, às vezes o local tem tudo para ser um local excelente para se trabalhar. Mas tem pessoas que não conseguem chegar no trabalho em paz. Por quê? Porque existem corações maus e faz com que o ambiente de trabalho se torne um inferno. Eu gosto e faço coro com Jorge Mitian, que foi um dos que eu tenho lido muito acerca desse assunto, quando ele declara que a formação do caráter de uma pessoa não está ligada ao ambiente. Ele diz até que o ambiente até influencia, mas não determina. E é fato isso. Por exemplo, a gente está agora em eleições, época de eleições, e a gente percebe de fato que nos desestimula de querer votar em alguém, por saber a podridão que existe. Mas aquele lugar só é podre, sujo, corrupto, porque existem homens podres, corruptos, que faz com que o lugar seja demasiadamente mau. Eu fico pensando agora, por exemplo, não quero fazer nenhuma propaganda, porque até concordo com ele que a nossa solução não está em nenhum político, a nossa solução está no Senhor, a gente não pode traçar nenhuma expectativa de nenhum político. Mas fica aqui uma expectativa, por exemplo, de votar no Crivella exatamente por ele confessar uma fé. E se ele de fato tiver um coração puro, ele vai fazer pelo menos com que algumas coisas melhorem nessa nação. Fica aqui a dica, né? Hashtag, tá? Mas eu entendo perfeitamente que a nossa confiança não está em nenhum homem, mas sim no Senhor que transforma e nos dá um novo coração para que possamos, de fato, nos parecer com o Senhor. Amém, queridos? E quando se fala a questão de pureza, a pureza tem que ser do coração. Eu, observando aqui, e a gente também adorando, é impossível estar num lugar como esse, não erguer mãos santas, adorar o Senhor, até porque os louvores nos projetam para isso, para adorar o Senhor Jesus como lhe convém. Mas o fato é que muitas vezes nós adoramos e erguemos mãos com o coração mau, com o coração sujo. E o que Deus quer de nós não é um tipo de adoração ou oração ritualista. Algo para inglês ver. Algo que possa, de fato, transparecer para as pessoas. Pelo contrário, o que Deus quer, que são corações íntegros, inteiros, corações fiéis que possam adorá-lo em espírito e em verdade. Deus ele não se ilude com o exterior de ninguém. Até porque no momento que ele esteve com os fariseus, a primeira coisa que ele fez foi denunciar a religião hipócrita deles, dizendo para ele que com os seus lábios ele até poderiam falar, mas os corações estavam distantes deles. Separei um texto aqui que eu achei muito interessante, que é o texto de Gênesis capítulo 4, versículo 3 e 7, sobre a história de Caim, quando ele diz assim: aconteceu que no fim de um tempo trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe
das primícias do seu rebanho, da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? Por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O que eu acho interessante nesse texto é que ele não olhou para a oferta primeiro. Ele olhou para Caim, ele olhou para Abel. E ele só aceitou a oferta de Abel, porque ele primeiro aceitou Abel. Ele só rejeitou a oferta de Caim, porque ele primeiro rejeitou o coração de Caim. E nós somos assim. Muitas vezes a nossa oração ela não tem sentido, porque o nosso coração está perdido. As nossas adorações também estão perdidas, porque o nosso coração está perdido. E Deus não se deixa influenciar com as nossas atitudes, com os nossos modelos. Pelo contrário, Ele conhece e esquadrinha o nosso interior e sabe as nossas motivações, sabe as nossas atitudes, conhece o nosso deitar e o nosso levantar. E nós precisamos, de fato, ter inteireza de coração. Se não vejamos, Isaías 29:13 diz assim: disse o Senhor, visto que esse povo se aproxima de mim com a tua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Jesus também, esse texto aqui de Isaías é fascinante, porque ele se refere ao povo de Israel dessa maneira, que eles até louvavam ao Senhor com os seus lábios, levantavam mãos, mas o seu coração estava distante. E assim, e de verdade, pensando nesse assunto, eu vejo quanta hipocrisia ainda existe dentro de mim. Quantas coisas eu ainda faço sem inteireza de coração. Embora muitas vezes eu quero agradar ao Senhor da maneira errada. Fico pensando, por exemplo, acerca de Ananias e Safira, que para os homens foi excelente o fato de terem vendido uma propriedade e lançar aos pés dos apóstolos o recurso. Mas o coração estava desviado. Por que estava desviado? Porque havia mentira, engano. Para os homens, qualquer um que observasse ali a atitude de Ananias e Safira, pareciam corações generosos, corações, de fato, dispostos a abrir mão, abdicar das suas propriedades para atender à necessidade do povo. Mas Deus já conhecia o interior do coração desse casal e sabia que eles podiam até enganar os homens, mas a Deus não. Nós, às vezes, andamos dessa maneira. É assim comigo, eu creio que é assim com vocês, que diariamente, às vezes, tomamos atitudes de engano, embora não queremos isso, queremos agradar o Senhor. Mas o fato é que Deus tem nos chamado para ter uma postura, primeiro, de limpeza de coração. Porque à medida que nós trabalhamos isso na nossa vida, a cada momento que o Espírito Santo nos limpa, nós podemos, de fato, ter uma vida de adoração e de louvor, e as nossas orações não serão interrompidas. Amém, queridos? Mateus capítulo 6, versículos 6 e 8, diz assim: tu, porém, Jesus ensinando os discípulos a orar, disse assim: quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. Escute bem isso. Orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Quando ele fala sobre essa questão, que teu Pai que te vê, que significa que ele percebe, que ele observa, que ele entende. Então ele não fala simplesmente de um olhar, de ver você prostrado no teu quarto ali, não. Ele vê o nosso interior. E ele diz exatamente isso, que é uma promessa. E ele vai te recompensar, porque quando ele olha a inteireza do nosso coração. E orando, não useis de vã repetições como os gentios, porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe e de que tendes necessidade antes que lhe os peçais. Às vezes nós nem precisamos falar muito. Às vezes a gente simplesmente derrama o coração diante de Deus e ele já percebe. Ele já entende, ele já compreende. Ele nos chama para o secreto porque é ali que vamos ter, de fato e de verdade, uma inteireza de coração quando nós estamos diante dele.
E é isso que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Agora, por que Ele exige essa pureza do nosso coração? Se nosso templo, se nosso corpo é templo do Espírito Santo, por outro lado, o nosso coração é o trono dele. E ele não habita em um corpo impuro, um corpo sujo. Pelo contrário, se o corpo é templo do Espírito Santo, nosso coração tem que ser reto, porque o Senhor mora ali. Olha o que Paulo diz assim, ó, o salmista diz assim, que Deus habita com abatido e contrito de coração. Paulo diz assim que habite Cristo nos vossos corações. Agora, eu pergunto para vocês, que é uma pergunta que eu tenho feito a mim, como está o teu coração? Você acha que o Senhor se sente muito à vontade de morar em você, de habitar? Quando eu fiz essa pergunta para mim, porque quando eu observo sobre essa questão de saber que Ele habita e mora em mim, de fato e de verdade, eu tenho compreendido diariamente quanta coisa precisa ser mudada dentro de mim. Ele se deleita em morar dentro de você, de verdade. Esse santuário que Ele habita, que Ele mora, como é que Ele está? Ele se sente à vontade? Quando nós estamos a sós. Eu penso que esse talvez seja um dos momentos que mais nós somos evidentes, mais se evidencia quem somos quando nós estamos sozinhos. Porque normalmente quando nós estamos em companhia, o nosso coração insiste de fato em transparecer o que não é. É importante refletir sobre isso, queridos, porque se por um lado a maneira que nós temos de ver Deus é de ser puros de coração, qualquer tipo de impureza pode interromper essa visão da pessoa de Deus nas nossas vidas. Se esse texto de fato, e eu creio nele que é uma verdade, se por um lado, para ver Deus tem que ser puro de coração, qualquer um de nós, se carrega um coração impuro, isso interrompe e vai impedir-nos de ver Deus. Sim ou não? Sim ou não, gente? O que Jesus quer na nossa vida é nos levar a um nível muito mais elevado acerca desse relacionamento que precisamos ter com Ele. Que não seja algo cerimonial, nem ritualista, que seja algo profundo, que seja algo sincero, sem corrupção, sem mentira, sem nenhum tipo de engano. Deus quer nos levar para esse nível de relacionamento com Ele. E quando é que nós podemos ter, de fato, um sinal de que nosso coração é puro? Tem um texto de Malaquias que eu separei, mas só que é muito extenso. Malaquias capítulo 1, versículo 14, se você puder depois dar uma verificada em casa. Mas o interessante é que o povo de Israel, os líderes, na hora de sacrificar os animais, oferecendo ao Senhor, a Bíblia declara, e o Senhor repreende fortemente esse povo, que eles pegavam os coxos, os doentes, os animais defeituosos para oferecer ao Senhor. E o Senhor, perguntando para eles, dizia assim, onde é que está a minha honra? Vocês estão dizendo que me honram? Onde é que está a minha honra? Desse jeito, oferece esses animais aos seus príncipes e vê se eles vão aceitar. Se eles não aceitam, muito menos eu que sou o Senhor. E ele começa a relatar outros pontos no que se refere até aos dízimos que estavam sendo roubados em outras áreas. E o Senhor vem batendo em cada questão, porque o que estava em jogo ali era o coração daqueles homens, corações devassos, corações perdidos, e eles estavam dessa maneira utilizando o culto ao Senhor de uma maneira leviana. E o Senhor Deus os repreende fortemente, dizendo para eles assim, não é dessa maneira, porque ele esquadrinha o coração e ele sabe as nossas motivações. Ele conhece quando nós adoramos ao Senhor e sabe que o nosso coração está distante. Se faz necessário, de verdade, a gente buscar o Senhor a cada dia, na expectativa de que Ele revele para nós mesmos no nosso coração, para que possamos limpar de toda a impureza que de alguma maneira pode interromper a relação do Senhor conosco. Isaías 59, o Senhor diz assim, olha,
os vossos pecados é que produzem separação entre vocês e o vosso Deus. Não há, queridos, a gente ter corações divididos. Não há, porque o Senhor ou Ele aceita tudo ou não é nada. Agora, de verdade, como eu falei para vocês, o meu objetivo aqui não é jogar uma carga e um peso sobre vocês, até porque sair daqui sem uma perspectiva de uma pureza de coração, pelo contrário, nos deixa angustiados. Mas existe uma possibilidade, de fato, de vivermos uma vida nessa intensidade. E, sobretudo, existe uma promessa no fim de todas as coisas, de que é possível ver a Deus. E se nós estamos perseguindo isso, vale a pena a gente perseguir isso até o fim. Porque senão não tem propósito, não tem finalidade de seguirmos e servirmos ao Senhor. Não é verdade, queridos? Como Paulo, nós queremos chegar ao fim da carreira, de verdade, cumprindo essa carreira que nos está proposta e alcançar o objetivo, porque se a gente não alcançar o objetivo, de que valeu andar uma vida aqui nessa terra, seguindo o Senhor, se no final a gente não alcançar o maior objetivo, que é ver Deus. E de verdade, não há como aproveitar os prazeres e servir ao Senhor. Algumas pessoas de verdade não conseguem entender por que tem que deixar isso, abandonar aquilo, por que insiste em querer abandonar algumas práticas e não consegue. Por que essa insistência, na verdade? Simplesmente não entende porque tem um propósito para você abdicar, porque dividido o Senhor não aceita um coração dividido. Então, por esse motivo, já é mais do que suficiente que a gente precisa de verdade ajustar nossas vidas, os nossos corações. Esse coração que é demasiadamente corrupto. E esse tipo, acho que dentro dessa perspectiva de termos um coração puro, o fato é que nós temos um Deus que é puro, que é santo, que é reto, que é justo. Que Ele não se contamina com nada. E Ele não pode exigir menos do que isso para a vida do seu corpo. Quando Ele criou o homem com pureza, com integridade. O homem é que se perdeu. Quando Ele criou os anjos, Ele criou os anjos com pureza, com santidade. Então Ele não exige menos do que a sua própria essência, que é pura. Sem contar que não somente isso, nós temos que ter a grande expectativa daquele grande dia quando nós estaremos junto com o Senhor, que nós iremos ver o Senhor em toda a sua beleza, em toda a sua formosura. Agregado a isso, tem o sacrifício de Cristo que nos tornou puro, nos tornou santo. Esse sacrifício já é de fato algo, o sacrifício de Cristo já é algo que nós devemos tomar posse de verdade, porque não são coisas que foram produzidas por nós, mas foi algo que foi Senhor Jesus que fez por nós, nos tornou santos, nos tornou puro, nos tornou filhos, nos justificou, nos regenerou. Tudo isso foi Ele que proporcionou isso para as nossas vidas. Só que também existe outro aspecto, que é o que nos envolve mais aqui nessa terra, que é alcançarmos essa pureza de coração. Se por um lado nós já fomos posicionados como pessoas santas e puras, por outro lado, pela prática, nós temos que, de fato, alcançar o coração puro. E o Senhor começa a nos dizer exatamente, nos direcionar como fazer isso e por que fazer isso. Ele diz assim: sede santo, porque eu sou santo. E ele fala: sem santificação ninguém verá o Senhor. Se essa bem-aventurança, que os limpos de coração vão ver o Senhor, então significa que o que se refere a ver o Senhor está ligado à santidade, a uma vida santa. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Então todos os dias, cada manhã, nós precisamos perseguir a santidade do Senhor, renunciando, negando as nossas próprias vontades, nossos próprios prazeres. Isso não é fácil, mas essa é a condição que o Senhor estabelece para que possamos ver a Deus. Se esse privilégio é tão enorme como nós entendemos, tem que valer a pena viver uma vida de renúncia. Tem que valer a pena pelo alvo que nos está proposto. Nós precisamos olhar isso como o maior objetivo da nossa vida
que é termos um coração puro, porque isso vai nos proporcionar ver Deus. Amém, queridos? Romanos capítulo 7, versículo 22 e 23 diz assim: porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros uma lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Isso, na verdade, só está falando de uma guerra, de uma divisão de mente. E Paulo fala isso de uma maneira bem objetiva. E quem está falando isso é Paulo. O anterior a esse texto, ele diz assim: olha, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E se eu faço o que eu não quero, já não sou eu que faço, mas é o mal que há em mim, esse coração mal que está. Porque, apesar de termos nascido de novo, de termos sido regenerados, justificados, santificados, nós temos uma natureza velha que mora em nós e que insiste em, de fato, agradar a si mesmo. E essa guerra interna, como eu disse, é o nosso maior inimigo. Nós vamos perseguir isso até alcançarmos o nosso corpo incorruptível. Portanto, se faz necessário viver uma vida na presença de Deus, a fim de que morramos para nós mesmos, para que o Senhor Jesus reine através do Espírito Santo que mora em nós, para que possamos viver uma vida santa e pura, que nos proporcionará ver Deus. Nós não podemos ficar divididos. Vamos estar lutando sempre com essa velha natureza, mas temos que sufocá-la e destruí-la. É por isso que a Bíblia fala que nós precisamos nos revestir do novo homem. É por isso que a palavra nos declara e nos instiga e nos incita, de fato, a arrancar de nós tudo aquilo que não combina com a santidade de Deus. Todo tipo de impureza. A Bíblia fala que nós fomos arrancados de um mundo perdido, um mundo que estava morto. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E a Bíblia diz que o Senhor nos vivificou em Cristo Jesus. E nós não podemos, de fato, como diz em Romanos capítulo 12, nos amoldar novamente às coisas desse mundo, a esse estilo de vida. Pelo contrário, deixando as coisas que para trás ficam, precisamos perseguir para o alto, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Essas coisas irão blindar o nosso coração de uma corrupção. Essas coisas, na verdade, o fato de olharmos o Senhor e viver uma vida com essa disposição de termos um coração puro, vai nos preservar de verdade sermos corrompidos por esse coração mau. Vocês estão entendendo? Amém? Por que nós precisamos ter um coração puro? Porque nós fomos chamados para isso. Se a Bíblia declara que nós precisamos ser santos porque Ele é santo, nós fomos chamados para ser santos. Em Efésios capítulo 1, Paulo declara exatamente isso, que nós devemos ser santos, porque fomos predestinados para ser a imagem do Senhor. Nós precisamos entender que isso, na verdade, é algo que nós fomos chamados. Nós não fomos simplesmente chamados para ser livres do poder do pecado. Nós fomos chamados para ser livres do poder do pecado e para sermos santos. Santos e irrepreensíveis. Por quê? Porque nós precisamos ser santos como Ele o é. Não podemos aceitar menos que isso. Não podemos. Bem, deveríamos também ter um coração puro por amar ao Senhor. Olha, se amamos o Senhor, ou se amarmos o Senhor com todo o nosso coração, me diga uma coisa, nós não vamos querer agradá-lo em tudo? Se você percebe que alguma coisa é isso no nosso dia a dia, com seu pai, com a sua mãe, enfim, com seu esposo, com seu marido, se você percebe que alguma coisa vai deixá-lo triste, você vai fazer por isso? Se você o ama de verdade, você não vai interromper, você não vai pensar na pessoa? Você imagina o nosso Senhor, nosso Pai, que enviou o seu único Filho para morrer pelos nossos pecados, para nos salvar, nos regenerar, nos justificar, tudo para a glória dele. Mas o fato é que ele o fez. Será que nós não poderíamos pensar um pouco mais, ou melhor, pensar somente nele, pensar nas coisas de cima, pensar em como agradar a esse Deus? É por isso que nós temos que divorciar dos nossos corações tudo que de alguma maneira pode entristecer esse Deus que nos ama tanto. Essa é a maneira que nós temos
para amar ao Senhor é de fato agradá-lo, obedecê-lo. Porque à medida em que nós obedeçamos o Senhor, mais Ele vai sentir prazer nas nossas vidas. Agora, como ter de verdade um coração puro? E aí começa de fato a nossa libertação, no sentido de que podemos sair daqui pensando muito em cada parte do nosso interior, pedindo para que o Espírito Santo revele o nosso coração para nós mesmos. Eu acho que isso tem que acontecer com cada um de nós. E não se assuste quando ele começar a revelar toda a podridão que há aí dentro. Porque eu penso que não sou eu só, apenas, que tenho um coração tão ruim. Então, eu espero que tenham também muitos corações que precisam ser ajustados aqui. Mas precisamos pedir ao Espírito Santo, não temer isso. Nós precisamos pedir o Espírito Santo que nos revele o nosso coração, para nós mesmos. Há uma canção que no momento que eu comecei a restaurar a minha vida, assim, marcou muito. E eu estou fazendo um esforço enorme para lembrar dessa canção e eu não vou lembrar. E se eu lembrar, eu falo para vocês. Jesus veio na memória e já foi. Mas o que acontece, queridos? Eu lembro que na ocasião, eu só lembrava dessa música porque renova-me. Já lembrei, viu? Já não quero ser igual. Porque tudo que há dentro de mim é do meu tempo? Então tá bom, desculpa aí, tá? Hein? Não é seu tempo, não? E eu lembrava dessa canção porque quando o Espírito Santo me revelou o meu coração para mim mesmo, eu fiquei debaixo, assim, de uma tristeza, sabe, inconsolável. Mas eu pedi o tempo todo ao Senhor para que Ele pudesse me renovar, me dar um novo coração, tirar esse coração de pedra, esse coração corrupto. E uma das maneiras, queridos, que o Senhor nos ensina para termos um novo coração, para termos um coração puro. O salmista Davi diz assim, em Salmo 51, versículo 10, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Pedir um coração puro ao Senhor. Esse é um dos primeiros elementos. Uma das primeiras maneiras. Tem algumas outras maneiras que eu quero citar para vocês. Mas a primeira maneira, nós temos que de fato pedir ao Senhor: Senhor, me dá um coração puro. Me dá um coração reto. Me dá um novo coração. A outra coisa que pode nos limpar o nosso coração, está ligado à palavra. Quanto mais nós temos intimidade, comunhão com essa palavra, ela nos inspira, nos limpa. Ela é a água que vem nos limpar. É o fogo que vem, de fato, queimar tudo que é palha. Vem arrancar, de fato, dentro de nós, tudo que é escória, tudo que é sujeira, tudo que é imundície. Se alguém aqui quer ver Deus e não tem contato com essa palavra, me diga: não sei como você vai alcançar a pureza de um coração se você não tem intimidade com a palavra. Se você não deseja conhecer o Senhor, porque é aqui que o Espírito Santo revela tudo que está dentro de nós e que precisa ser arrancado. Eu sei que a verdade é que muitas vezes fazemos, e o fazemos por obrigação, porque entendemos que precisamos ler. Mas é quando a gente dispõe o nosso coração a conhecer mais o Senhor, Ele começa não só a revelar o seu amor, mas também revelar o nosso coração para nós mesmos e começa a nos limpar, nos transformar. Então, queridos, se vocês querem de fato começar a buscar em Deus um coração puro, primeiro começa a pedir ao Senhor. Começa a meditar na palavra. 1 João capítulo 1, de versículos 7 a 9, João fala exatamente acerca de como alcançar também a pureza do nosso coração. É confessar os nossos pecados, abrir o nosso coração. Esse coração que é demasiadamente corrupto, tudo aquilo que a gente tem conhecimento acerca dele, nós precisamos trazer para fora. À medida em que a gente abre o nosso coração, anda em sinceridade e em verdade, nós interrompemos a hipocrisia que insiste em reinar dentro de nós. As pessoas só nos conhecem aquilo que nós queremos mostrar. Mas quando você abre o teu coração e confessa, sejam pecados ou fraquezas, ou as suas lutas, ou as suas motivações, o Senhor vai ajustando e vai te tornando limpo e purificando a cada momento da nossa vida.
Isso nos guarda e nos preserva a viver uma vida santa. Entenda sempre isso. O fato de viver uma vida santa tem uma perspectiva e tem um objetivo que no fim de tudo você vai conseguir ver Deus. Se nós queremos perseguir isso, isso tem que ser uma verdade diariamente em nós. Quantos querem de verdade ver o Senhor? Amém? Nós temos esses passos a seguir. Porque sem santificação não tem como a gente ver o Senhor. O Senhor quer arrancar dentro de nós todo cinismo, tudo que nos corrompe, toda amargura, tudo aquilo que não combina com o Senhor. E para nos alegrar, nos motivar, fazer com que venhamos a perseverar acerca de viver uma vida santa, por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, porque a gente está falando exatamente da mortificação do nosso eu, da renúncia. Existe uma promessa para isso. Bem-aventurados os limpos e puros de coração, ou puros de coração, porque, diga, mais alto, vale a pena ou não preservar um coração puro? Porque no final de tudo a gente vai conseguir ver Deus. Porque há pessoas, e outra coisa, o fato de pensar em ver Deus não é somente na glória. Nós podemos ver Deus aqui ainda. Quantas pessoas, por exemplo, não conseguem agradecer e louvar ao Senhor porque têm corações impuros? Nós temos um coração impuro, não conseguimos ver Deus quando chove. Tem pessoas que reclamam de tudo. Você conhece pessoas assim? Hein? Conhece ou não? Até de estar vivo? Sim, tem gente que reclama de tudo. Quantas pessoas que não conseguem ver Deus em meio aos problemas? Pelo contrário, pessoas que ficam amarguradas em seus corações porque não conseguem ver Deus. Não conseguem ver Deus no sol, no calor. Não conseguem ver Deus nas perseguições. Me diga uma coisa, quem tem um coração puro não consegue ver Deus em tudo? Você perde o ônibus, você vai conseguir ver Deus. Alguma escassez na nossa vida surge, nós vamos conseguir ver Deus. Tem pessoas que não conseguem ver Deus na criação e que Ele criou todas as coisas, tudo é dele. Mas tem gente que não consegue ver Deus em nada. Por quê? Porque isso fala de coração impuro. Quando a gente começar de verdade a limpar esse coração, eu duvido que a gente não arranque dos nossos corações toda a amargura e toda a tristeza e vamos compreender. Vamos compreender mais o Senhor. Quando você não consegue ver Deus, você começa a culpar as outras pessoas pelos teus dilemas e pelos teus problemas. É assim ou não? As pessoas, de fato, amarguram o seu coração porque não conseguem ver Deus em nada, ver pessoas. Eu lembro da história de Davi, quando o seu trono havia sido tomado pelo seu filho, Absalão. E aí, ele fugindo, ele encontra um homem, acho que é Simei o nome dessa figura. E ele começa a tirar pedras e a culpar Davi de ter enriquecido às custas do seu pai. Seu pai, ou da parentela, não lembro exatamente. O pai não, mas parentes ali. E aí ele começa a apedrejar Davi. E aí um dos generais pede para Davi cortar a cabeça daquele homem, daquele incircunciso. E Davi olha e fala assim para ele assim, não faça isso, quem sabe não é Deus. Quem sabe não é Deus que permite que o teu vizinho se levante contra você. Quem sabe não é Deus que coloca um patrão chato para arrancar toda a imperfeição e impureza do teu coração. Quem sabe não é Deus que permite que venha um vizinho que vai te causar danos ali na tua vida para te aperfeiçoar. Quem sabe não é Deus que faz com que algumas coisas são permitidas na nossa vida e no nosso coração para que a gente tenha olhos que vão além do nosso interior e a gente enxergue que Deus quer mudar alguma coisa em nós. É difícil ver Deus, por exemplo, em Davi, quando ele estava simplesmente cuidando das suas ovelhas, e vem um profeta lá de não sei de onde, chama esse homem,
e unge Davi, um rapaz ainda, e diz o seguinte: você será rei de Israel. Pouco tempo depois, esse jovem já estava ali cortando a cabeça de um gigante. Pouco tempo, mais ainda, ele já estava no palácio do rei. Qualquer um de nós iria dizer o seguinte: nosso plano está indo um sucesso, de vento em polpa. Do rebanho até alcançar o trono vai ser um pulo. Caiu nas graças de Saul. E ainda foi chamado para expulsar o demônio que insistia na vida daquele homem. E de repente as coisas mudam. E as coisas se voltam contra Davi. E aí, o homem que deveria receber honra e que recebia a honra do povo, começa a ser perseguido, disposto, aliás, com Saul disposto a matá-lo, assassiná-lo. E aí ele passa anos escondidos, e qualquer um iria pensar o seguinte: eu estava lá, quietinho, e eu não consigo entender porque que Deus me tirou de lá para me tornar um homem errante. E ainda com 600 homens mentirosos, ladrões, corruptos, tudo ali, o exército assim. Levou, talvez, aí 13 anos para ele assumir. Mas me diga uma coisa: é fácil ver Deus numa situação como essa? Mas Deus tem os seus planos e tem os seus projetos, e Ele quer arrancar dentro dos nossos corações, de dentro dos nossos corações, aquilo que é impuro, aquilo que é sujo, aquilo que macula, aquilo que de fato ainda pode interromper a ação de Deus na nossa vida. Lembra de Moisés, que com certeza já tinha ali uma proposta de ser o salvador de Israel, porque no coração dele ardia isso, porque só o fato dele ter matado um egípcio já provava que ele de fato se sentia incomodado com aquela situação. Só que ele interrompeu uma ação de Deus. Avançou. Em vez de esperar o Senhor, o tempo oportuno, não. Deus teve que levar Moisés mais 40 anos para o deserto para poder arrancar tudo que não prestava do coração de Moisés, a fim de que ele pudesse ser usado para libertar um povo. A obra que Deus quer fazer também passa por uma pureza de coração, com integridade, porque se nós não tivermos um coração puro, íntegro, nós seremos empecilhos para a obra de Deus. Deus não vai poder nos usar como Ele precisa, e como Ele quer e como Ele deseja. Por quê? Porque o nosso coração ele é corrupto. Ele pode tentar se beneficiar das coisas que Deus quer fazer. Muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito, da nossa maneira, então Ele precisa nos levar para o deserto, e foi para isso que Deus levou o povo para o deserto, para humilhar, para ver se conseguia arrancar tudo aquilo que não prestava do coração deles, do povo de Israel, um povo murmurador, um povo incrédulo. Deus levou, não simplesmente por ter prazer de fazer as pessoas sofrer, porque o nosso Deus é um Deus santo, Ele não tem prazer nessas coisas, mas Ele tem prazer em nos transformar e nos fazer parecido com Ele cada dia. Esse é o maior desejo. Se nós temos e compreendemos que nós precisamos ser santos, como o nosso Deus é santo, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Ele vai trabalhar e não vai desistir de nós. Ele vai trabalhar diariamente nas nossas vidas. O fato é que nós precisamos ter corações, ou melhor, olhar sensível para entender o que Deus está fazendo. Pare para pensar um pouco em Jó. O próprio Deus dá testemunho acerca de Jó, dizendo para ele, dizendo para Satanás, olha, tem visto o meu servo Jó, um homem íntegro, que se desvia do mal? Deus deu testemunho. Então por que Deus permite, de fato, uma avalanche cair sobre a cabeça de Jó, onde ele perdeu os filhos, perdeu tudo que possuía? Ao decorrer do texto, das Escrituras, no livro de Jó, ele diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço porque os meus olhos te veem, e por isso eu me abomino no pó e na cinza. Se você perceber esse livro todo, chega em algum momento em que Jó começa a se justificar.
Ele começa bem a sua trajetória, mas no decorrer dos sofrimentos da sua vida vai se intensificando a solidão e, para piorar, ainda alguns homens vêm para acusá-lo. E aí ele se vê meio amargurado, triste, ele começa a amaldiçoar o dia em que ele nasceu. E aí, em meio às acusações, ele diz assim: se Deus me provar, eu sairei como ouro. Um homem justo aos seus próprios olhos, e Deus precisava tratar isso para que ele pudesse enxergar que ele não era ninguém. Assim somos nós. Deus tem algo a fazer em nós e através de nós. E se nós não tivermos um coração puro, limpo, Ele não irá nos usar como convém. Aliás, Ele não vai nos usar. Vocês estão entendendo? Amém? Para concluir, existe essa promessa. Nós veremos a Deus. E uma pessoa impura, é triste isso, mas ela não vai ver Deus. Nós podemos, de fato, pensar em muitas coisas no céu, né? Quando estivermos com o Senhor. Você pode pensar nas ruas de ouro, no mar de cristal, não é isso? É muro de jaspe. Mas nada disso é tão valioso quanto ver Deus. O nosso maior objetivo é ver o Senhor. O céu só é céu e só tem importância para nós porque iremos ver Deus. Eu sei que aqui nós ainda não podemos vê-lo. Porque nós ainda conseguimos enxergar como um espelho ainda meio fosco. Mas um dia os nossos olhos irão vê-lo plenamente. Nosso corpo ainda não consegue resistir a isso. Até porque se o Senhor aparece para nós, nós seríamos consumidos e destruídos pela sua glória. Mas um dia nós iremos ser transformados. Receberemos um corpo glorioso. E aí os nossos olhos irão ver Deus. Ficaremos de verdade estarrecidos, porque ninguém consegue ver o Senhor, a sua majestade e a sua glória, e não ficar meio confuso, assim como aconteceu quando Jesus, em meio à transfiguração, os discípulos ficaram apavorados, atordoados, sem saber muito bem. Aquele brilho que ofuscava ali, eles não conseguiam nem contemplar. Agora você imagina quando nós estivermos com o Senhor e o veremos face a face. Não haverá mais dor nem tristeza. Toda angústia que porventura estamos e viveremos e passaremos aqui nessa terra, nesse dia, não haverá nada que vá impedir os nossos olhos de compreender e ver o Senhor na sua plenitude e na sua glória. Diga para mim, se o pouco que nós já o conhecemos, nós o adoramos com muito prazer, com muita alegria, toda a obra renovadora e restauradora que Ele tem feito nas nossas vidas já é suficiente para glorificarmos o Senhor. Quando você olha para a sua vida e vê o passado dela, e de onde Ele te tirou, e onde Ele te posicionou, você já olha e vê Deus e glorifica o Senhor. É ou não é? Sim ou não? Você imagina quando Ele concluir essa obra. Eu sei que hoje nós não compreendemos muita coisa, mas eu sei que um dia nós vamos entender todas as coisas. Nós iremos ver o Senhor. Nós não saberemos como descrevê-lo quando estivermos com Ele. A sua glória, a sua majestade, a sua beleza. Não saberemos de fato e nem sabemos hoje como explicar tudo isso. Mas eu penso que não existe prazer maior que os nossos olhos irão compreender. Hoje nós ainda dividimos essa glória com muitos desejos aqui. Queremos o ouro, queremos a prata. Temos interesse muito para as coisas desse mundo. Mas isso não se compara com a glória que um dia irá ser revelada. Precisamos perseguir isso dia após dia. Porque a promessa no fim de tudo vai se cumprir. Nós iremos conseguir ver Deus. Paulo compreendeu muito bem isso. Eu confesso que estou muito distante disso, mas Paulo conseguiu enxergar isso. Filipenses capítulo 1, versículo 21 ao 24, e eu encerro com esse texto. Diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro.
Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Preste atenção nisso. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. A maior recompensa que nós precisamos ter, que nós teremos, é ver Deus. Quando você chegar lá, quando eu e você chegarmos lá, nós vamos entender de verdade que valeu a pena. Você pode ficar de pé? Quando você, a semelhança dos discípulos que perguntaram, Senhor, e nós o que iremos ganhar? Nós que largamos tudo para te seguir. Quando você chegar lá e ver, os teus olhos contemplarem o Senhor, não há como você não ter que dizer isso com muita alegria, dizer assim, valeu a pena. Valeu a pena eu renunciar os prazeres dessa vida. Quando você olhar, os teus olhos contemplar o Senhor, você vai entender que valeu a pena você abdicar da tua razão, dos teus interesses próprios. Você mortificar a tua carne. Quando os teus olhos contemplar o Senhor, você vai entender e falar assim, Senhor, muito obrigado, porque apesar do que eu sofri na carne, hoje eu colho a recompensa dos meus olhos te compreender. Eu quero poder me achar digno de poder os meus olhos ver o Senhor, porque só os puros de coração. Aí existe tanta impureza dentro de mim, tanta coisa que precisa ser arrancada, que ao mesmo tempo eu acho que é impossível. Quando eu olho para mim mesmo, eu acho que é impossível de verdade. Mas eu entendo uma coisa, que Ele não colocou o Espírito Santo dentro de mim à toa, porque é o Espírito Santo que nos capacita a viver de acordo com a vontade do Pai. Eu posso até dizer que é impossível, porque eu sei que sem o Senhor eu nada posso fazer. Mas o fato é que em Cristo Jesus nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, nós podemos passar todas as coisas naquele que nos fortalece. Saberemos passar tribulações, saberemos dizer não ao pecado que tenazmente nos assedia, de todo o embaraço, porque nessa jornada, queridos, nem eu e nem você podemos correr o risco de um dia não conseguir concluir essa carreira. Nós precisamos chegar lá e o preço a ser pago é termos corações puros. Você que entrou nessa manhã, nesse dia aqui, nesse lugar, e entende que o seu coração tem sido assim, que precisa mudar tantas coisas. Eu quero orar com você. Queria que você viesse aqui na frente. Você que entende que precisa de fato de um novo coração. Talvez um coração ingrato, talvez um coração impuro mesmo, com os prazeres dessa vida. Você que não tem feito um concerto com os teus olhos. Você que tem vivido com a alma amargurada, que não sente prazer em nada, você que de fato tem, olhando à luz do Espírito Santo, tem tido um coração de fato impuro e precisa... E essa impureza tem cegado teus olhos para ver a Deus. O Senhor quer te limpar, quer te purificar, quer te transformar. Tem uma canção? Enquanto nós estamos ministrando uma canção, você tem a liberdade de vir aqui na frente. Só quero deixar bem claro para você que você pode não vir na frente, porque talvez você se preocupe ainda com a sua autoimagem, mas ele esquadrinha o nosso interior. Ele esquadrinha o teu coração, o teu interior. E você pode até enganar qualquer um.
mas o Senhor sabe que você precisa estar aqui. Porque esse é o primeiro passo para que você tenha um coração puro. É você reconhecer que o seu coração é impuro e que precisa ser limpo. Senhor e Pai, de fato é a nossa oração na manhã desse dia, Senhor. Senhor, nos livra de nós mesmos, Senhor. Enche-nos com o Teu Espírito Santo, porque de verdade nós precisamos de uma mudança nas nossas vidas, nos nossos corações. Senhor, tudo aquilo que de alguma maneira pode nos impedir, Senhor, de ver a face do Senhor, Senhor, que seja arrancado das nossas vidas, Senhor. Que o Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, Ele comece e siga ministrando aos nossos corações, para que possamos fazer, Senhor, uma limpeza geral das nossas vidas. Que toda escória, toda sujeira, toda imundícia seja arrancada de dentro de nós, Senhor. Pai, porque nós não admitimos que nada venha interromper, Senhor, o fato de vermos o Senhor. Então, nesse momento, os Teus filhos que estão aqui se rendidos aos Teus pés, que nesse momento, Senhor, eles sejam capacitados pelo Espírito Santo a vencer, Senhor, as suas guerras, as suas lutas. Nós queremos dizer, Senhor, que sozinhos nós não iremos conseguir, Senhor. Nós não temos forças, não temos condições alguma, ó Deus, de passar, Senhor, nesse caminho, ó Deus, e alcançarmos, ó Pai, a jornada, o fim da jornada, Senhor, sem a Tua ajuda, sem o Teu auxílio, sem o Teu socorro. Então pega-nos nas Tuas mãos, Senhor, nos levanta no poder do Espírito Santo e nos faça, Senhor, ser vitoriosos em nome de Jesus. Para vencer as lutas, vencer as tentações, as guerras, as dificuldades, vencer a enfermidade, Senhor, tudo, que possamos ver o Senhor em todas as coisas, para que dos nossos lábios, Senhor, não saia o perfeito louvor, Senhor. Que possamos, que a alegria do Senhor, que a nossa força, nos capacite cada dia, Senhor, a vencer, ó Pai, a viver conforme que Tu queres, Senhor. Porque, Senhor, nós queremos perseguir isso. Esse é o nosso maior alvo, o nosso maior desejo, Senhor. Esse, Senhor, é aquilo que mais desejamos, é ver o Senhor. Então eu te peço, Senhor, no tempo presente nos ajude. Ajuda o Teu povo, Senhor. Ajuda, Senhor, transforma-nos, Senhor, em homens e mulheres santos, irrepreensíveis em toda a nossa maneira de viver, para que Tu sintas prazer em nossas vidas, em nome de Jesus. Eu quero Te fazer um pedido especial na manhã desse dia, Senhor. Que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre os nossos corações. Eu quero Te fazer um pedido, Senhor, porque sem o Espírito Santo nós não chegaremos a lugar algum. Quero Te pedir que esse mesmo Espírito Santo nos dê um coração puro e reto, Senhor. Um coração sensível à voz do Espírito Santo. E à medida, Senhor, em que recebamos, Senhor, um novo coração, possamos viver em inteireza de coração. E não venhamos dividir o nosso coração para nada desse mundo aqui na terra, Senhor. Pelo contrário, é Teu, Senhor. Totalmente Teu o nosso coração. Esquadrinha, Senhor, limpa, Senhor. Dá-nos um coração novo, tira esse coração de pedra, Senhor, dá-nos um coração de carne, sensível à voz do Espírito Santo, Senhor, para que de glória em glória possamos nos parecer mais com o Senhor. Nós Te louvamos, Senhor, e saímos daqui cheios de esperança, que veremos o Senhor aqui, e na glória para onde iremos nós, em nome de Jesus.